pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o conteúdo sobre logaritmo. Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 6 do livro didático de matemática. E hoje, então, a primeira aula é sobre, então, a definição, de logaritmo. Sejam os números reais positivos A e B, com A, então, diferente de 1, denomina-se logaritmo de B na base A e o expoente C, tal que B igual a A elevado a C, isto é. Então, como que nós podemos representar um logaritmo? Então, é o seguinte, precisa, então, escrever esse log, tá? O log, aí nós temos, então, o A, que é a nossa base, o B, então, é o logaritmando, e o x, então, é o logaritmo. Então, a gente lê o seguinte, da seguinte forma, log de b na base a igual a x. E nós vamos ter que, então, transformar ele em exponencial, para estar, então, resolvendo. Então, veja bem, o a elevado a x é igual a b. Então, eu vou ter aqui a base, vou elevar ele ao x, e eu tenho, então, igual a b, que nós temos, então, o b é a potência, a base aqui, na forma, então, de exponencial, também é a base ali do logaritmo, e o x, então, é o nosso expoente. Nós temos, então, o seguinte, que a função inversa da função logarítmica é a função, no caso, exponencial. Então, por isso que nós vamos estar, fazendo essa transformação para resolver, vocês vão ver na sequência ali nos exemplos. Nós temos, então, as condições de existência do logaritmo. Então, veja bem, o log de b na base a existe quando e somente quando. Quando, no caso, o b for maior que zero, então o b, que é o logaritmando, ele precisa ser maior que zero, ok? O a, que é a base, então, ele precisa ser maior que zero, e essa base também precisa ser diferente de 1, então, para a existência, ok? Nós temos, então, o exemplo 1, resolva, então, os logaritmos abaixo. Na letra A, nós temos, então, o log de 16 na base 2. Nós não temos aqui o logaritmo, nós vamos colocar, então, uma variável, um x, porque nós vamos, então, calcular, encontrar ele, ok? Então, nós vamos fazer a seguinte transformação. Nós vamos pegar aqui a base e elevar ele ao x. Não vai ficar 2 elevado ao x igual a 16, ok? Então, vocês sempre farão esse processo. Então, a base elevado ao logaritmo, nesse caso aqui é x, igual a 16, que é o logaritmando, ok? Nós temos aqui, então, o quê? Uma equação exponencial, conforme vocês aprenderam ali nas aulas do capítulo 5. Então, veja bem, nós vamos ter que fatorar esse 16 para deixar essas bases iguais, para então conseguirmos calcular ali esse valor do x. Fatorando o 16 ele dá por 2, que dá 8. O 8 ele divide por 2, que ele dá 4. O 4 divide por 2, que dá 2. E o 2 divide por 2, que dá 1. Então, nesse caso aqui, nós temos o quantas vezes o 2? 4 vezes, Então, ficou 2 elevado a 4, que é igual a 16. Eu vou substituir aqui no lugar do 16, então fica o seguinte, ó. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. E aí, nós temos, olha só, as bases iguais. Agora, é só cortar essas bases. Copiando os expoentes, a gente tem o seguinte, que o x é igual a 4. Então, nesse caso aqui na letra A, o logaritmo é igual a 4 e a gente já tem aí a resposta, ok? Na letra B, nós temos, então, log de 243 na base 3. Vamos colocar aqui um x também, aqui no logaritmando, ó. Então, log de 243 na base 3 igual a x. E aí, nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Vai ficar 3 elevado a x, 3 elevado a x, igual a 243. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fatorar esse 243, para deixar ali as bases iguais. Fatorando 243, gente, ele divide por 3, que ele dá 81. O 81 divide por 3, que ele dá 27. 27 divide por 3, que dá 9. O 9 divide por 3, que dá 3. E o 3 divide por 3, que dá 1. Então, aqui ocorreu 3 aqui 5 vezes, Então, a gente tem que 3 elevado a 5 é igual a 243. Nós vamos colocar aqui, ó, no lugar dos 243, 3 elevado a 5. Então, vamos lá. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Agora, as bases estão iguais, não estão? Então,
as bases iguais, vamos cortar. Cortando as bases, a gente tem ali que os expoentes x igual a 5. E é o nosso resultado. Então, o logaritmo nessa letra B é igual a 5 e somente isso, né, nessa questão. Na letra C, continuando o exemplo 1, nós temos, então, o log de 1 sobre 49 na base 7. Então, nós vamos colocar aqui o x também, ó. Então, vai ficar o x. E aí, nós vamos, então, transformar ele em exponencial. Então, fica 7 elevado a x, sempre a base elevado, né, ao logaritmo. Então, 7 elevado a x igual a 1 sobre 49. E aqui nós vamos ter que fatorar esse 49, né, para deixar essas bases iguais. Fatorando o 49 é 7 ao quadrado, porque 7 vezes 7 é 49. Então, vamos substituir o 49 por 7 ao quadrado. Então, fica o seguinte, ó, 7 elevado a x igual a 1 sobre, né, 7 elevado ao quadrado. Só que aqui ainda nós não temos, né, as bases iguais. Aqui a gente precisa fazer uma inversão para daí sim, né, ficar, então, ali as bases iguais. Invertendo a operação, gente, aqui vai ficar 7 elevado a menos 2. Então, repetindo aqui, 7 elevado a x igual a 7 elevado a menos 2. Então, 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre, né, 7 ao quadrado, ok? E as bases estão iguais, então vamos cortar essas bases. Cortando as bases, nós temos aqui que o x é igual a menos 2, então o logaritmo, né, é o resultado dessa questão aqui da letra C, ok? Na letra D, nós temos o seguinte, nós temos o log de 1000 na base 10. Então, vamos colocar aqui um x, um logaritmo, que nós não temos, e aí, então, nós vamos transformar. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a x igual a 1000. E aí, nós temos, então, que, né, fazer a fatoração desse 1000, e aí nós temos o seguinte, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, então significa que 10 elevado a 3 ou 10 elevado ao cubo é igual a 1000, que nós vamos substituir aqui. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado ao cubo. E aí, então, essas bases estão iguais, não estão? Cortando essas bases, nós temos, então, que o x é igual a 3. O logaritmo, né, nessa questão na letra B, é igual a 3, ok? Na sequência, nós temos o exemplo 2, e aqui diz o seguinte, ó, calcule o valor do x na igualdade. Aqui, então, nós já temos o x, né, que é o logaritmo, então, que nós vamos ter que, né, calcular, tá? Então, nós vamos fazer o mesmo processo, ó, a base elevada a esse x, vamos colocar aqui, ó. Então, nesse caso aqui nós temos, né, o log de 32 na base meio igual a x, vai ficar meio elevado a x, coloquei aqui um parênteses, ó, meio elevado a x, igual a 32. E aí, nós vamos ter que, então, fatorar esse 32, fatorando 32, 32 ele divide por 2, que ele dá 16, o 16 divide por 2, que ele dá 8, o 8 divide por 2, que ele dá 4, o 4 divide por 2, que ele dá 2, e o 2 divide por 2, que dá 1. Então, aqui resultou em 2, o 2 aqui ocorreu 5 vezes, né? Então, 2 elevado a 5 é igual a 32, que eu vou fazer a substituição ali, né? Então, vai ficar meio elevado a x igual a 2 elevado a 5. Mas observe que ainda nós não temos as bases iguais, então, vamos fazer uma inversão nessa fração aqui, para daí sim essas bases, né, ficarem iguais. Invertendo a operação aqui, nós temos, então, 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x é igual a meio elevado a x, ok? Agora, nós temos as bases iguais. Tendo essas bases iguais, vamos cortar. E aí, nós temos, então, menos x igual a 5. Só que, veja bem, olha só, a variável não pode ser negativa. Então, ainda nós não temos resultado. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Multiplicar por menos 1, tá? Então, menos com menos vai dar mais x, igual aqui o 5, ele é positivo, né? Não aparece, ele é positivo. Então, mais com menos vai ficar menos 5. Então, ó, menos com menos, mais x, igual, mais com menos, menos 5. Então, nesse caso aqui, o logaritmo, o resultado, então, é menos 5, né, dessa questão, ok? Na letra B, gente, nós temos, então, log de raiz quadrada de 27 na base 3 igual a x. Então, vamos fazer o mesmo processo. Ó. Nós vamos pegar, então, a base e elevar ele ao x, né? Então, vai ficar 3 elevado a x
igual a raiz quadrada de 27. E aí, gente, nós vamos ter que fatorar esse 27, porque a ideia é sempre deixar com essas bases iguais, né? Fatorando o 27 ele divide por 3, que ele dá 9. O 9 ele divide por 3, que dá 3. O 3 por 3 dá 1, né? Então, nós temos 3 elevado a 3, que é igual a 27, e nós vamos, então, substituir aqui no lugar, né, desse 27. Então, vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3, ok? Agora, ainda não temos as bases iguais. Nós vamos ter que fazer o quê? Retirar ele aqui da raiz, né? Então, vai ficar 3 elevado a x igual. Esse 3 aqui, ó, que, né, tá como expoente, ele vai no numerador. O 2, gente, ó, não aparece, raiz quadrada é 2, então ele vai ali no denominador. E aí sim, agora nós temos as bases iguais e a gente pode cortar. Cortando, então, nós temos que o x é igual a 3, né, sobre 2, é o logaritmo, então, dessa letra B, ok? Na sequência, gente, ele tem a letra C, e aqui nós temos, então, aí vocês vão dizer, não está aparecendo a base, né? Não está aparecendo Gente, quando não aparecer a base, é 10, tá? Não esqueçam disso. Então, eu coloquei esse exemplo aqui justamente porque pode acontecer algumas situações, né? Não apareceu a base, ela vale 10, tá? Então, eu vou colocar agora aqui, ó. Então, nós temos log de 10.000 na base 10 igual a x. E aí, nós vamos, então, pegar a base e elevar a x. Então, fica 10 elevado a x igual a 10.000. Vamos fatorar 10.000. O 10.000 fatorado vai ser 10 elevado a 4, certo? Porque 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1.000. 1.000 vezes 10 é 10.000. Então, 10 elevado a 4, nós vamos substituir aqui no lugar desse 10.000. Então, fica 10 elevado a x igual a 10 elevado a 4. Cortei as bases, vamos cortar, elas são iguais, né? O x é igual a 4, que é o resultado, né? O logaritmo, então, dessa letra C. Ok, pessoal? Assistam, reassistam. Tem dúvida, gente? Entre em contato. Uma excelente aula para todos.